A gente está recebendo aqui no estúdio do Morning Show o advogado Alberto Luiz Rolo, especialista em direito eleitoral. Seja bem-vindo, doutor Rolo. Tudo bem? Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes. É um prazer participar do programa com uma bancada tão seleta que eu ouço. Quando eu estou saindo da faculdade, Edgar, eu entro no carro e ligo o rádio, então eu ouço, eu não vejo. Agora eu estou identificando os rostos. Né? Obrigado pela presença aqui. Eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar a entender esse cenário tão difuso, né? Diante da perspectiva complexa, da perspectiva jurídica, que é complexa, e também da reação, né? Dos que acharam que foi uma injustiça a condenação, porque essa reação também torna mais nebulosa essa imagem que a gente tem. Então vamos lá, a gente vai abusar do didatismo do senhor aqui para entender essa situação. Vamos lá, eu começo perguntando o seguinte: de quais recursos a defesa do Lula pode lançar mão nesse momento, já que temos o ex-presidente condenado, efetivamente condenado, e o que esses recursos podem mudar em favor do petista? Então, Edgar, é importante lembrar que a gente está falando de duas instâncias, esferas diferentes da justiça, né? O processo criminal, que foi julgado ontem em segunda instância, e aí depois os reflexos e as consequências no direito eleitoral. Então, um passo importante foi dado ontem, que foi a manutenção da sentença, inclusive com acréscimo de pena, né? O que significa que os 3 desembargadores entenderam que a sentença também não estava 100% correta, porque eles corrigiram a sentença e aumentaram a pena. Então, um passo importante, do ponto de vista jurídico, foi dado ontem. Então, nós já temos respostas. Ontem de manhã, a Jovem Pan fez uma cobertura sensacional, histórica. Eu participei de um pedaço da cobertura ontem. Então, mostrou isso, né, para o ouvinte, para o cidadão, para o eleitor. Esse passo foi dado ontem. Então a gente já tem essa resposta. O julgamento foi 3-0, mantendo a condenação do réu Lula, do ex-presidente Lula. A partir de agora, como o Caio falou, eu estou ouvindo o programa desde o início, são 2 dias de prazo para embargos de declaração, se for o caso. Eu acho que a defesa ontem falou que vai fazer isso, a partir da publicação do acórdão. Isso também é importante. Não é a partir de ontem e hoje o primeiro dia, até porque lá não é feriado. A partir da publicação do acórdão, e o Caio falou isso também. Então são 2 dias para embargos de declaração. Agora é importante, do ponto de vista jurídico, Edgar, que embargos de declaração não vai mudar o resultado. Sim. Não vai dizer que aquele que é culpado, votação 3-0, agora é inocente. Não, é a mesma turma, a mesma 8ª turma, os mesmos 3 embargadores. Embargos de declaração servem, como diz a lei, para corrigir alguma omissão, alguma contradição, algum erro. Às vezes num voto, um dos votos lá tem 430 páginas. Não é impossível, em 430 páginas, de repente, alguma imprecisão. Fala, olha, na folhas tais tem tal documento, aí você vai olhar lá e não está aquele documento, quer dizer, é um erro. Quer dizer, então, para corrigir uma omissão, alguma contradição, algum erro bem pequeno, bem pontual, que não vai alterar o resultado do julgamento. Não muda a sentença, na verdade. Não muda a condenação. A condenação só mudaria no caso de um placar de 2-1, onde os embargos seriam embargos infringentes, é isso? Exatamente. Onde poderia ser alterada a sentença. Isso, porque aí você traria outros julgadores para Como não participar. É o caso, não aconteceu, então embargos de não declaração. se muda a sentença. Uma vez julgados os embargos de declaração, e o histórico do TRF4 é de celeridade, quer dizer, então eu diria que 30, 40 dias dá para julgar esses embargos de declaração. Uma vez julgados os embargos de declaração, aí publicado esse segundo acórdão, outros recursos possíveis, recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF. Mas isso a gente está falando sempre no âmbito, na esfera criminal. Tem o Ministério Público Federal, tem os advogados de defesa, e eles vão tomar essas providências. Agora a gente precisa entender o reflexo disso no campo eleitoral. E isso a gente falou bastante ontem, né, durante a cobertura da Jovem Pan, e eu estou aqui para esclarecer os ouvintes e responder todas as perguntas. Os reflexos são bastante objetivos. A lei da ficha limpa, aliás, é uma curiosidade que eu tenho repetido sempre, a lei da ficha limpa foi aprovada por quase unanimidade no Congresso, o que significam na Câmara deputados, inclusive, que apoiam o ex-presidente Lula, e lá no Senado, senadores que apoiam o ex-presidente Lula. Então eles votaram aprovando a lei da ficha limpa. Agora, a curiosidade maior é que quem sancionou a lei da ficha limpa, está escrito lá 4 de junho de 2010, assinado o presidente da República. Quem era o presidente da República? O Lula. Quer dizer, sancionar significa concordar com a lei. Então, o Lula concordou com a lei da ficha limpa. Não pode ele dizer agora, isso foi em 2010, não pode chegar em 2018 e dizer, não, a lei é ruim. Mas como é ruim?
Se ela fosse reconhecida, não devia ter sancionado, devia ter questionado lá atrás, né? E tem um despropósito até que eu ouço e vejo aí pelas mídias sociais de partidos ligados à esquerda que discutem o cancelamento dessa, ou a alteração dessa ficha limpa. Agora, né? Houve o questionamento, sob o ponto de vista constitucional, lá no STF, isso aconteceu de fato, só que o STF entendeu, até a votação não foi unânime, mas o STF entendeu que a lei é constitucional, então ela tem que ser aplicada. Agora, o que diz a lei da ficha limpa especificamente do Lula, e aí eu paro de falar. Artigo 1º, a lei é a LC 64/90, com as introduções da lei 135/2010, assim o ouvinte pode procurar. Artigo 1º, inciso 1º, letra E. Aqueles que forem condenados criminalmente com decisão já transitada no julgado ou proferida por órgão colegiado, que é o caso. Então é por isso que eu me permito dizer que a partir da decisão de ontem, hoje o Lula está inelegível. Uhum. Agora, estar inelegível é diferente de ser candidato, de querer ser candidato. E é essa pequena confusão que a gente tem que esclarecer aqui. Porque ontem me perguntaram, o Lula está mentindo? Não, o Lula não está mentindo. Ele pode dizer que é candidato hoje, ontem disse, hoje, amanhã, semana que vem, pode dizer. Quando ele não é mais candidato? Quando a Justiça Eleitoral, que vai fazer isso lá na frente em agosto, depois que ele fizer o registro. Ele pede o registro e a Justiça Eleitoral julga. Defere ou indefere. Nesse caso, mantido o quadro, vai indeferir, né? Então, aí, quando o registro for indeferido, aí a gente pode dizer, o Lula não é mais candidato. Mas isso vai acontecer no futuro. Doutor, os 3 embargadores brandiram uma súmula 122 estabelecida pelo próprio colegiado ali, dizendo que a prisão poderia ser executada, uma súmula ali do TRF4, a prisão poderia ser executada após uma decisão colegiada. O senhor acha que os 3 anunciaram essa súmula 122 para dar um recadinho de que o Lula pode ser preso a qualquer momento? Não a qualquer momento, porque ao dizer que eles vão aplicar essa súmula 122, que é do TRF4, com base na jurisprudência do STF que autoriza a prisão a partir da condenação em segunda instância, mas eles também deixaram claro que é depois do esgotamento dos recursos lá no TRF4. Então, como a gente falou, o Edgar perguntou, ainda tem embargos de declaração. Então, por isso é que dá para dizer que o Lula não foi preso ontem e não vai ser preso hoje. Mas depois que julgar os embargos, eu não tenho dúvida que o TRF4 já autorizou a prisão. O que significa que a defesa tem que correr atrás de alguma outra medida, mas aí é no âmbito criminal da prisão. Não estamos falando da candidatura da eleição. E como seria, enquanto defensor, tentar evitar que o Lula seja preso face à aplicação quase que imediata dessa súmula? O caminho jurídico mais correto seria habeas corpus, né? Aí o argumento seria que, apesar do STF ter autorizado a prisão na segunda instância, este entendimento está em vias de ser mudado, está prestes a ser mudado, porque alguns ministros que votaram lá atrás em favor da prisão já disseram que vão rever o posicionamento. Esse é um argumento. E aí o argumento é que o TRF4, então, não estaria agindo corretamente, mesmo com essa súmula lá que eles têm no Rio Grande do Sul, ou no TRF4, que é regional, não estaria agindo corretamente, estaria lesando a liberdade de ir e vir do Lula, fazendo essa prisão de forma antecipada. E, doutor, então o HC preventivo feito pela defesa do Lula seria pedido ao STJ? O STJ, o STF, eu acho até que dá para fazer direto no STF, porque é matéria constitucional, liberdade, né? Só pontuar uma coisa antes de passar para o Caio, que está aqui, que é todo mundo já na botija para falar e fazer perguntas para o doutor Alberto Rolo, que está aqui com a gente. Isso que o senhor está dizendo, então, explica para o nosso ouvinte o porquê que muitas vezes a gente não entende que o sujeito vai preso, põe o político na cadeia, tá preso, aí sai depois de 3 dias, ele sai e continua sob observação, o trâmite jurídico vai se desenrolando, aí ele volta para a prisão ou não volta de acordo com esse, digamos, embate, né, jurídico que se faz entre defesa e acusação e dentro da justiça. Isso é elucidativo para a gente entender por que às vezes o sujeito vai preso, sai depois de um dia e volta para a cadeia depois de uma semana ou não, de acordo com a decisão. É isso mesmo, Edgar. Eu costumo falar lá para os meus alunos, a torcida é válida, eu acho que a torcida faz parte da democracia. Quem gosta do Lula, torce em favor do Lula, quem não gosta, torce para ele ser preso. A torcida, e a palavra é essa, torcida, é válida, eu acho que faz parte da democracia. Agora,
todos nós cidadãos, os ouvintes, todos nós, temos que defender a aplicação da lei, a aplicação da Constituição. Um dos desembargadores, inclusive, falou, tem um livrinho que a gente tem que conhecer, que é a Constituição. E a Constituição e a lei tem que valer para todos. Então, o que eu costumo dizer, vamos nos colocar no lugar de alguém que foi condenado, talvez injustamente, você, eu, quem está aqui, o ouvinte, a gente vai querer esgotar todos os recursos, a gente vai querer ter advogado trabalhando na nossa defesa e a gente vai querer que a justiça seja feita. A justiça seja feita de forma correta. Fala, Caio. A gente viu muito os desembargadores ontem falando em há provas suficientes, há provas mais do que razoáveis para a gente entender que o Lula ele sabia de todo o esquema, mas as provas em si, eu gostaria que o senhor falasse como ainda um especialista no assunto, ontem acompanhando até inclusive grande parte do julgamento aqui no nosso estúdio da Jovem Pan. O que chamou a atenção para o senhor? A gente viu provas testemunhais, zelador do prédio, hoje inclusive Cláudio Tonelli conseguiu uma entrevista com esse zelador. A gente viu provas também de documentação que mostrava uma possível proximidade com o ex-presidente Lula na questão de escritura e tudo mais, embora não tivesse no nome dele, por estratégia. Que provas cabais que foram apresentadas ontem que o senhor viu e falou, olha, realmente os desembargadores agiram dentro do que tinha que ser agido mesmo. O que era prova? Porque a gente ouviu muito falarem, não tem prova, não tem prova. Tinha prova. Eu entendi, Caio, eu não ouvi as horas e horas de julgamento, mas eu entendi da parte dos votos que eu ouvi, que houve um convencimento claro dos julgadores com a existência de prova e aquilo que você falou, a própria delação, mas um ponto que me chamou a atenção, e esse é o embate da defesa, esse embate jurídico ainda vai continuar nos recursos dos tribunais superiores, não adianta pretender, e os embargadores deixaram isso claro, a escritura tem que estar no nome do Lula para provar. Não, peraí, isso é querer que eu tenha, se eu vou acusar alguém de roubo, vou acusar alguém de furto, que eu tenha a imagem da pessoa colocando a mão na minha carteira. Quer dizer, se eu não tenho imagem da pessoa colocando a mão na minha carteira, mas a carteira está comigo e depois ela aparece na mão de outra pessoa que não devia estar, então eu tenho como provar que houve um furto, que houve um roubo. É mais ou menos a mesma coisa. Então não adianta ficar exigindo, a escritura não está no meu nome. Mas peraí, há outros elementos que formaram a convicção. E inclusive um ponto importante que foi falado no julgamento ontem é que talvez, para os julgadores, talvez importe menos se ele usou ou não usou o imóvel, mas houve um pedido, houve um acordo, houve algum tipo de negociação de que aquele imóvel seria dele. Não foi de direito, porque a escritura não foi passada, mas houve tratativas, houve negociações. E outra coisa, também a defesa está se batendo e vai continuar se batendo. Vamos ver o que vai acontecer. Não era um apartamento em troca de um favor específico, era uma conta corrente. É uma conta corrente de várias vantagens, muitos milhões de reais. O apartamento era um pagamento, era uma parte do pagamento. E isso ficou muito claro nos votos ontem. Eu vou pedir, Marcela, só vou pedir licença para você e para o doutor Alberto. Aqui a gente vai falar com a nossa especialista, comentarista de economia aqui da Jovem Pan, a Denise Campos de Toledo, está na linha com a gente para dizer como é que foi a reação da economia e do mercado financeiro à condenação do ex-presidente Lula em segunda instância. Né? Denise, vamos lá. A gente ouve sempre aquela dobradinha histórica e parece que dessa vez não foi diferente, dobradinha eufórica, na verdade, que a bolsa subiu, né, após a condenação e o dólar caiu. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, pessoal. Foi exatamente isso. E a gente conseguiu perceber passo a passo durante o julgamento a movimentação do mercado financeiro e essa reação que você falou, porque o mercado já começou com a bolsa em alta, o dólar em queda, e a cada voto contra o ex-presidente Lula, o movimento foi se intensificando e a reação final mais forte foi exatamente no terceiro voto. O mercado tinha um certo temor de um placar de 2-1, que daria mais condições de recursos ao presidente Lula, não é? E aí, quando veio a confirmação do placar de 3-0 mesmo, pegou quase o fechamento mesmo dos negócios, mas aí nós tivemos a Bolsa de Valores ultrapassando a marca dos 83 mil pontos pela primeira vez na história. Essa pontuação é do índice Bovespa, que ele representa aí as ações mais negociadas em bolsa. Então, isso é o movimento médio do mercado. E a bolsa encerrou com uma alta de 3,72%. Foi a maior valorização diária em mais de um ano, desde janeiro do ano passado. E o dólar registrou queda de 2,43%, a cotação de venda do comercial em R$ 3,16. E nesse movimento de bolsa de valores, o destaque ficou com
com as estatais. Então tem muito a ver com a fala que o ex-presidente Lula tinha assumido aí nos últimos tempos. O mercado até teve aquela fase de lua de mel com ele, quando o governo, na época do governo Lula, em que a economia cresceu muito, conseguiu fazer frente à crise internacional, o Brasil ganhou o investment grade, e o governo naquela época, o governo Lula, assumiu uma postura muito compatível com as expectativas do mercado financeiro em relação à gestão da economia. Era aquela economia de mercado. Aí nos últimos tempos ele assumiu um discurso contra o mercado, falando em desfazer muita coisa que o governo Temer está fazendo, em ser contra a privatização, criticou inclusive o acordo da Petrobras recente com os investidores estrangeiros, acordo que foi necessário para repor perdas provocadas exatamente pela gestão da ex-presidente Dilma, de toda a roubalheira que tomou conta da Petrobras. Então esse discurso vinha assustando ainda mais o mercado financeiro. Então, com a possibilidade de Lula ficar fora do páreo, se tem a ideia de que talvez possa assumir um novo presidente mais responsável no que se refere ao ajuste das contas, a diminuição do tamanho do Estado. Agora, tem muita coisa ainda a rolar nesse processo, né? Porque o Lula não é o único que tem implicações com corrupção, o desvio de recursos. Nós temos o atual governo também envolvido em muita coisa, né? Vários ministros, pessoas próximas do presidente Temer. Então, nós temos todo um processo. Foi talvez um primeiro passo muito importante e trouxe o principal alívio, lembrando que a presença de Lula pode levar ao fortalecimento do oposto, né, da extrema-direita, que também assusta um pouco, né? Sim. Tá bom, Denise, obrigado pelas suas informações. Bom trabalho. Bom dia para vocês. Bom dia. Vamos lá, Marcela, é com você. Seguinte, doutor Rolo, ainda no âmbito eleitoral, Lula pode fazer a candidatura da chapa no Tribunal Eleitoral e isso vai rolar um julgamento, enfim, até ser definida ou não a candidatura. É possível que ele chegue a ser um candidato e que na urna a gente tenha a opção de votar no Lula? Sim, é possível, Marcela. Vamos falar do calendário eleitoral? O calendário eleitoral, então a lei eleitoral diz que o pedido de registro, vamos falar só do presidente, não precisa falar dos outros. O pedido de registro tem que chegar no TSE, e é o TSE que é competente para julgar registro de presidente, não outros tribunais, até o dia 15 de agosto, 19 horas. Por que 19 horas? Porque é feito pela internet, então vai estar lá registrado o horário. Então, 15 de agosto, 19 horas, todos, o Lula e todos os outros. A partir daí, então, o TSE vai examinar as condições de elegibilidade que estão lá naquele livrinho, Edgar, na Constituição, e as situações de inelegibilidade. Essas situações de inelegibilidade estão previstas também na Constituição, então tem natureza constitucional, mas na lei da ficha limpa, que é exatamente a hipótese do Lula. Então, quando o TSE verificar que o Lula está inserido lá, artigo 1º, inciso 1, letra E, condenação criminal, por órgão colegiado, vai aplicar a lei da ficha limpa, vai dizer o seu registro está indeferido. Ponto. Cabe recurso dessa decisão. Cabe recurso para o STF. E aí a lei eleitoral diz, enquanto não esgotarem todos os recursos, ele é candidato. Então pode acontecer, chegar no dia 7 de outubro, ele estar com o registro indeferido no TSE, mas pendente recurso no STF, então a foto dele vai estar lá, o número dele vai estar lá. Agora, uma circunstância especial. Neste caso, diz a lei que os votos dele, a validade dos votos, ficam condicionadas a ele ganhar esse recurso. O que significa que, dependendo do tempo que demorar, na hora que for ser feita a apuração, vai aparecer votos 0 para ele. A gente não vai saber quantos votos ele fez. Quer dizer, a gente, o eleitor, o cidadão. Porque é lógico que essa informação está lá nos arquivos da urna eletrônica da Justiça Eleitoral. A gente chama isso de teoria dos votos engavetados. É bonito, né? Os votos ficam na gaveta. Se ele ganhar o recurso, aí abre a gaveta e tira os votos para saber quem ganhou e quem perdeu. Fala, Vini. Doutor, é o seguinte, Lula está indo para a Etiópia. E aí tem muita gente incomodada com isso, dizendo que ele não volta, que ele vai ficar por lá, que ele vai para outro país. Próxima pergunta. Né, que ele vai fazer uma campanha de perseguido político. Como que fica essa questão do passaporte? Com essa condenação, pode-se confiscar o passaporte do ex-presidente? O Ministério Público Federal poderia até requerer isso, não sei se foi feito, é possível requerer, mas a informação que a gente tem é que isso não aconteceu e não houve decisão judicial nesse sentido. Então, se não houve decisão, se o passaporte dele não está retido, se não houve ordem para ele devolver o passaporte, ele está livre
para ir para onde ele quiser. Eu conheço alguns países da África, não conheço a Etiópia, não sei se seria o melhor país para ele pedir asilo político. Me perguntaram isso. Ele pode pedir asilo político? Até pode. Não sei se seria o melhor lugar. Talvez Cuba ou tudo mais. Mas ele é contra essa retórica dele, né? Ele assumiria uma culpa, na verdade, fazendo isso. Eu não seria imagino. Um fugitivo da justiça. Isso, Edgar, eu não imagino essa hipótese para alguém que já foi presidente da República e quer ser de novo. Essa pecha de fugitivo da justiça ia ficar muito feio. Ah, mas eu sou vítima, no Brasil não tem justiça. Isso me lembra alguma coisa ali perto da Venezuela, né? O Brasil não tem justiça, então eu vou fugir porque lá no Brasil não se faz justiça, eu sou vítima. Eu acho que isso é muito feio para alguém que quer ser presidente de novo. Pegando esse argumento teu de que no Brasil não se faz justiça, eu achei um pouco estranho que os advogados do Lula... Não é meu, hein, Tonho? Não é meu argumento. Ao contrário. Os advogados do Lula levaram um conselheiro da rainha para ficar do lado deles, o Jeffrey Robertson, e que estava lá de cabelo branquinho o tempo todo com seu fone de ouvido, com o tradutor. Para mim me soou tão deselegante, parecia que trouxeram um advogado inglês para testemunhar para o mundo afora de que Lula estava sendo justiciado. Como é que o senhor acha que foi a visão? Eu nunca vi, eu já fui um monte de julgamento, eu nunca vi trazer um gringo para acompanhar com olhos de águia aquilo. Eu achei que foi uma politização, não sei o que o senhor achou, doutor. Tonho, eu vi essa notícia ontem na Jovem Pan. Com certeza não. Primeiro deixa eu falar, eu acredito na justiça sim, o argumento é lá da defesa do Lula, que é injustiçado, né? Agora, isso é realmente lamentável, desagradável, mas eu vou acrescentar, também eu vi aqui na Jovem Pan e li nos noticiários artigos americanos, de jornalista americano, pseudo-jornalista e francês também, querendo se intrometer aqui, né? Na nossa justiça. Eu acho que esse tipo de intromissão, o Brasil é soberano, o Poder Judiciário está funcionando, as instituições estão funcionando, e é o que eu falei, torcida a gente pode ter, a favor ou contra, mas a justiça decidiu, e agora a gente tem que respeitar e cumprir a decisão. Então isso é lamentável você trazer, seja conselheiro de quem for, pode ser do Donald Trump, que também não seria muito bom, né? Mas qualquer um, não tem problema nenhum, não tem que se intrometer aqui. Pode dar palpite, mas a justiça foi feita. Doutor Rolo, a gente tem pela frente aí ainda um caminho a percorrer, né? Nesse imbróglio todo, nesse cenário complexo, como eu disse. O que o senhor vislumbra para esses meses aí que temos à frente, em termos de alteração de lei, de entendimento jurídico, né? Essa jurisprudência que gera o caso do Lula? Temos pela frente aí, por exemplo, discussões no Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão após a segunda instância. A turma não está afinada, tem discordância lá dentro também, né? A prerrogativa de foro é um outro tema importante. O que o senhor vislumbra para esses próximos meses? No âmbito criminal, Edgar, é lógico que a discussão vai ser ampla e vai ser longa. Pode começar por esse primeiro passo, que é saber se a prisão pode ser executada ou não. Decidida ela foi ontem, né, Caio? Por 3-0 a prisão já está decidida. Agora, se ela vai ser executada ou não, dá para discutir até no STF, porque está ou já foi sinalizada uma mudança de entendimento. Agora, voltando para Marcela, falando do calendário eleitoral. A lei eleitoral também, Marcela, prevê, e é uma hipótese expressa, o pedido daquilo que a lei fala, né, de efeito suspensivo. Quer dizer, suspender a aplicação do acórdão. Aí vai valer para a prisão, se conseguir esse efeito suspensivo, e vai valer para o eleitoral também, que é o meu foco principal aqui. Então, se conseguir o efeito suspensivo, aí não está valendo nem para a prisão e não está valendo para a aplicação da inelegibilidade. Então, também pode acontecer, Marcelo. De ontem, ou de hoje, ou da publicação do acórdão até o dia 15 de agosto, ele pode conseguir um efeito suspensivo. O que a lei fala? Quem é que pode conceder esse efeito suspensivo? Está na lei. O tribunal competente para examinar o recurso. Então, é aquele tribunal competente para examinar o recurso que pode dar ou não efeito suspensivo. Agora, efeito suspensivo também me perguntaram ontem. Pode ser dado por um só ministro? Pode. Agora, eu fico pensando, porque aí a gente vai, né, dessas possibilidades. Sentença de primeira instância, acórdão de 3 embargadores do TF4. Eu fico pensando, um ministro, ou do STJ, ou do STF, dizer que tudo isso é temerário, dizer que tudo isso pode ser uma injustiça para um Lula, com o Lula, então eu vou dar efeito suspensivo. Eu acho difícil, como a gente viu, sentença fundamentada, votos fundamentados, eu acho difícil. É possível, Marcela, juridicamente. O ministro pode, doutor, dar um efeito suspensivo monocraticamente em cima de uma decisão colegiada? Pode. O ministro que for sorteado relator, quando o recurso subir para o tribunal lá em Brasília, monocraticamente ele pode. E é o mais rápido.
Pode, é possível, juridicamente é possível. Não estou dizendo que vai acontecer. Eu até digo para você que é a jurisprudência, porque também, Marcela, Caio, a gente está falando de presidente da República, mas a lei é a mesma que serviu para prefeitos e para governadores, é a mesma lei. Então a gente pode falar em jurisprudência no caso de prefeitos, no caso de governadores. Estou falando só de executivo, poder executivo. Então, nesses casos é muito difícil, a jurisprudência mostra que é muito difícil. Eu diria, Edgar, que sei lá, de 10 casos, 2 conseguem efeito suspensivo, é mais ou menos isso. Então, a chance é de 20% ou menos de conseguir esse efeito suspensivo. No caso de prefeitos, no caso de governadores. Doutor Alberto, eu acho difícil, porque o Gilmar Mendes, por mais que tenha sido indicado por ele, eles têm uma rixa, né? O Lula e o Gilmar Mendes. Então, eu acho que por mais que caia no colo do Gilmar Mendes... Não, o Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. FHC. Foi pela FHC? FHC. Ah, eu já falando foi besteira. Advogado-geral da União sobre o Fernando Henrique. Mas Doutor eles têm uma Alberto. pecha, não tem, não? Talvez Não tem? tenha. Do Lula e do Gilmar? Mas olha, eu não acho que isso ia contaminar não, viu? Eu também respondi essas perguntas ontem, eu não acho, não. São 11 ministros no STF, né? Lá no STJ tem as turmas criminais. Eu não acho que ninguém vai... Porque a sociedade tá fiscalizando tanto e controlando tanto, imagina só alguém deixar lá o rabo preso. Eu fui nomeado pelo Lula, então eu devo esse favor pro Lula. Duvido que isso aconteça, cara. Doutor Alberto, eu queria agradecer o senhor, fechando com uma expressão bem popular, que eu acho que o senhor conhece. Estamos diante de uma sinuca de bico, né? Que o efeito dessa jogada a gente vai saber lá mais adiante, quando chegarem as eleições, no desfecho que esse caso jurídico, talvez um dos mais relevantes do Brasil, vai nos apresentar. Sinuca de bico ou confusão? Tem gente que fala um rolo. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Você não é predestinado. Eu não tenho nada a ver com isso, é uma confusão. Edgar, agradeço mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora, quando eu ouvir no rádio, eu vou reconhecer, vou lembrar os rostos, né? Tá bem, obrigado, doutor Alberto Rolo, com a gente aqui, especialista em direito eleitoral, conversando e esclarecendo aqui as nossas dúvidas e as dúvidas dos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, doutor. Agora, 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília.